Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou mostrar dois cronogramas de estudos, um para o professor de desenvolvimento infantil e outro para o professor de educação básica 1, dos concursos da Prefeitura de Osasco, para você começar a se organizar aí nos seus estudos. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se. Deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, se você está se preparando para o concurso de Osasco, eu tenho apostila tanto para o professor de desenvolvimento infantil, PDI, como para o PEB1, cada um R$ 25, como também eu tenho apostila para o auxiliar de desenvolvimento infantil e apoio escolar, valor R$ 20. As apostilas são em PDF, vai ficar tanto na descrição do vídeo como no comentário fixo os links lá do site da Hotmart para vocês adquirirem. Agora eu vou conversar primeiro com vocês sobre o cronograma do PDI. Muitas pessoas me pediram, porque eu também fiz para o PEI da Prefeitura de São Paulo e pediram para Osasco. Muitas pessoas vão prestar esse concurso, né? Que a prova será apenas no dia 3 de março de 2024. As inscrições estão abertas até 8 de janeiro, ok? Por isso, eu fiz o cronograma para a PDI e também fiz para o PEB1, que eu vou mostrar daqui a pouco. Ambos vão ficar na descrição do vídeo os links para você fazer o download gratuito em formato Word, para você editar também de acordo aí com as suas necessidades. Lembrando que tanto as provas do PEB1 como do PDI são no total 50 questões objetivas, sendo 15 de língua portuguesa, 10 de matemática e 25 de conhecimentos pedagógicos, que são os autores e legislação, além da prova de títulos, que será só após a prova objetiva. Não temos aqui redação, questões discursivas aqui no concurso de Osasco. Primeiro, eu preciso conversar com vocês sobre a questão de relação de temas versus autores. Lá no edital, quando a gente vai na parte dos conteúdos programáticos, na parte da sugestão bibliográfica, antes de aparecer, por exemplo, os autores e legislações, aparecem alguns temas. E muitas pessoas ficam em dúvida: professora Jéssica, eu tenho que estudar os temas e depois os autores? Não, os temas já estão casados nos autores lá da bibliografia sugerida. Senão, a VUNESP não estaria sugerindo os mesmos, ok? Então, você não precisa estudar algo genérico sobre, por exemplo, o cuidar ou educar, pois tem livros e legislações que já estão englobadas essa temática, entendem? Então, aqui, por exemplo, no tema a prática educativa do professor na educação infantil, a questão da observação, registro, avaliação, planejamento, a questão ali da relação da escola e família, o cuidar, o educar. A gente tem aqui livros como da Maria Carmen Barbosa sobre os projetos pedagógicos. A gente também tem o Arribas com desenvolvimento, currículo e organização escolar. Temos também o livro da Gláucia Ferreira, Palavras de Professor. A gente também tem a Jussara Hoffmann na questão da avaliação mediadora, Simão de Oliveira, o documento do MEC, o referencial curricular. Então, todos esses autores que eu coloquei aqui no cronograma estão casando com esse tema, a prática educativa do professor. Depois, ambientes de aprendizagem da educação infantil, toda a questão da imaginação, ludicidade, brincadeira, letramento. Então, eu coloco aqui, por exemplo, o livro das 100 linguagens, o livro da Ana Mai Barbosa sobre a questão da educação das artes, também o livro da Miriam Martins, também em relação ao trabalho com as artes. Aqui no tema da formação pessoal e social da criança, toda aquela parte de concepção do desenvolvimento infantil, né, do desenvolvimento humano, que aí entra a tríade Piaget, Vygotsky e Vallon. Então, por exemplo, a gente encontra ali no livro da Júlia Formosinho, no próprio livro do Yves Delataille, Oliveira e Dantas, que inclusive tem um resumo desse livro aqui no canal, que é o livro das teorias psicogenéticas em discussão, e é claro o livro do Vallon, né, que é a concepção dialética do desenvolvimento infantil,
A gente também tem o tema do desenvolvimento da motricidade. Portanto, a gente tem, por exemplo, Vitor da Fonseca, que é clássico, que sempre cai na VUNESP, e também a questão da matemática na educação infantil, com principalmente Mambel Planisa e também a Katia Smolin. No total, são 28 obras, artigos ou documentos do MEC, só nessa parte aqui. Não são tantos autores assim. A VUNESP já lançou editais com muito mais autores. E se você for ver, essa parte aqui dos autores são os mesmos lá, por exemplo, do concurso de Campinas que tivemos recentemente. Inclusive, mais para frente, provavelmente no mês de janeiro, quando passar o concurso de PEI, né? Eu vou tentar corrigir a prova de Campinas, tá? Aqui no canal. Pois a prova de Campinas é um termômetro para Osasco, pois é a parte aqui dos conhecimentos específicos, a bibliografia é a mesma que de Osasco, tá? Não são autores difíceis, são autores, a maioria deles clássicos, que são geralmente cobrados na VUNESP. Então, você acha também questões aí de provas anteriores, então não tá difícil aqui. Outro ponto importante que algumas pessoas vão me perguntar, professora Jéssica, eu vou fazer tanto concursos de PEI da Prefeitura de São Paulo, como o PDI aqui de Osasco, eu consigo conciliar os dois? Eu vou dizer assim que praticamente não, principalmente nessa parte aqui dos autores. Por quê? Aqui em Osasco, esses autores, eles têm um viés de uma abordagem construtivista. Já na Prefeitura de São Paulo, os autores, eu já comentei aqui no canal, eles estão em volta da abordagem M. Pickler. Então, é uma abordagem totalmente diferente. Além que a maioria desses autores, eles conversam mais com a pré-escola do que com a educação de 0 a 3 anos. Por quê? Porque é uma bibliografia clássica da VUNESP, que ela joga em todos os concursos de professor de educação infantil. Não importa que seja só aqueles que vão atender a creche ou a pré-escola. Joga tudo num balaio só, entende? Portanto, não tem nenhum autor aqui de Osasco que será cobrado no PEI, e os autores do PEI não casam com os autores que estão aqui no concurso de Osasco, então não dá para conciliar, tá? A única coisa que dá para conciliar é a legislação nacional, e mesmo assim, são poucas legislações, é só a Constituição Federal, o ECA e a LDB, que aqui em Osasco tem poucas legislações, já São Paulo tem bastante legislações nacionais. Então, qual que é o meu conselho? Se você quer fazer os dois e você tem um tempo legal para estudar, você divide a maior quantidade de tempo para a Prefeitura de São Paulo, pois a prova já é 14 de janeiro e também o conteúdo programático é maior. Osasco, a prova só é 3 de março, então você vai ter mais tempo para se preparar. Ou se o seu tempo de estudos é muito pouco, você só tem 1 hora por dia, meia hora por dia, só o fim de semana, concentra tudo em São Paulo. Deixe Osasco para depois que passar o concurso da Prefeitura de São Paulo, ok? Ou não, eu não quero fazer São Paulo, quero me dedicar só para Osasco. Daí você pode se organizar muito bem, pois tem poucos autores, poucas legislações. E é claro, vai ter os conhecimentos gerais de língua portuguesa e matemática, que são aqueles que sempre caem na VUNESP. Mas é importante você ir bem, pois vai ser o divisor de águas, porque é metade da sua prova. A maioria das pessoas não gostam de estudar, principalmente matemática, vão mal, acerta 1, 2 questões e vão bem em conhecimentos específicos, mas se você for bem tanto em conhecimentos específicos como nos conhecimentos gerais, você vai tirar uma excelente nota. É claro, Osasco chama muito? Chama, mas é importante você ficar numa boa colocação para você ser convocado logo, começar a trabalhar logo, escolher a escola que você quer, o período que você quer, né? Então é importante você se classificar e bem, certo? Continuando aqui no cronograma, eu coloquei verticalizado esses conhecimentos gerais. Então, de língua portuguesa, tem um quadradinho aqui, você vai ticando. Eu estudei lá em leitura e interpretação, vou ticando, sinônimos e antônimos, classe das palavras, crase, ortografia. Em matemática, no PEB 1 não vai ter raciocínio lógico, já em PDI tem raciocínio lógico. O resto é a mesma coisa, certo? Legislação, aqui a gente tem as nacionais, que é apenas a Constituição Federal, o ECA, a LDB, mais as diretrizes
curriculares da educação infantil. E também tem uma legislação municipal de Osasco, que é o Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, que inclusive eu acho que mais para frente teremos uma retificação, pois a versão desse estatuto está antiga, a gente teve uma atualização recente em 2023, mas caso a VUNESP não retifique o edital, em janeiro eu pretendo fazer uma atualização da apostila. Daí vai ser lá pela Hotmart, eu explico aqui direitinho no canal, mas por enquanto o que está lá na apostila, que muitas pessoas têm dúvida, eu coloquei a desse ano de 2023, ok? Então são poucas legislações, tá bem tranquilo aqui, e aqui já vem a parte do cronograma. Então, vou dar o exemplo que você vai começar a estudar hoje, dia 27 de novembro. Então, você tem ali 2 horas para estudar, você vai colocar 1 hora para autores, daí como você vai estudar os autores? Eu não falei das temáticas, você vai estudar lá a temática da prática educativa. Então, você vai começar lá estudando, por exemplo, o livro lá da Maria Carmen Barbosa, depois a Ribas, depois vai para Ferreira, para Fonseca, para Hoffmann, vai ligando os autores com os temas, igual está aqui, para você não se confundir. E 1 hora você vai estudar, por exemplo, matemática, que são os conhecimentos gerais. Portanto, não cai na besteira de, eu vou estudar primeiro os autores, depois eu estudo língua portuguesa, depois matemática, depois legislação. Quando for lá em março do ano que vem, o que você viu dos autores você já vai ter esquecido. É importante você organizar seus estudos por ciclos. Então, dividir metade para conhecimentos específicos e metade para conhecimentos gerais. Se você tem 2 horas, 1 para cada. Se você tem 1 hora, meia hora para cada. Se você tem 4 horas, 2 horas para cada, e assim por diante. Daí, amanhã, terça-feira, autores, língua portuguesa. Quarta-feira, legislação. Eu coloquei aqui a Constituição Federal. E depois, matemática. Quinta-feira, português, autores. Sexta-feira, autores, matemática. Sábado, autores e legislação. E no domingo eu deixei reservado para a revisão da semana, mas a revisão da semana eu já falei aqui no canal. Não é para ler a apostila tudo de novo, ou para ver a videoaula tudo de novo. Inclusive, se você quer um curso completo, que é 2 em 1, vai servir tanto para o PDI como para o PEB 1, e o valor é apenas de 1, eu tenho a indicação aqui do Já Passei Educação, que eu vou deixar na descrição do vídeo também. Com o meu link, você ainda tem 15% de desconto. Então, se você gosta de aprender mais por vídeo do que lendo, por exemplo, tem a possibilidade aí do curso. Mas não é para ver as videoaulas tudo de novo na sua revisão. E sim ver as suas anotações, seus mapas mentais, os áudios que você vai gravar para si mesmo, certo? Fazer um estudo ativo e não passivo, ok? E a partir dos seus estudos ativos, que você vai fazer a revisão da semana. E é claro, fazer questões, simulados, pegar provas anteriores da VUNESP, pegar um domingo, pegar uma prova e simular mesmo. Ver lá no edital quantas horas de prova serão para Osasco e simular exatamente aquela quantidade de horas para você chegar lá na sua prova preparado, não se atrapalhar com a questão do tempo, ok? Então é importante você sempre fazer simulados. E assim vai, daí na próxima semana coloquei autores, aqui já mudei o tema, ambientes de aprendizagem na educação infantil, depois matemática, autores, língua portuguesa e assim por diante. Eu preenchi aqui até o dia 10 de dezembro. Depois disso está em branco, por isso vou disponibilizar no formato Word para você digitalizar. Daí a partir daí você vai preencher, pois você precisa também adquirir essa autonomia. Não dá para todo concurso eu ficar fazendo aqui cronograma de estudos e assim também. Eu coloco, por exemplo, 2 horas, às vezes você tem mais tempo para estudar ou menos. Então, você tem que ver também de acordo com as suas necessidades, né? Por isso que eu deixei aqui em branco e você vai digitar o resto. Eu coloquei data até para a data da prova. E ainda na última semana, eu digitei aqui, você vai fazer uma revisão geral de língua portuguesa, de matemática, revisão geral de legislação, autores. Sábado, ou você faz revisão ou descansa. E 3 de março de 2024, finalmente, o dia da prova, ok? Então, aqui o resto da planilha, você vai ver o edital, né? E vai digitar e colocar a quantidade de horas de acordo aí com as suas necessidades.
E agora o cronograma de PEB 1, né? Relembrando, as inscrições estão abertas até o dia 8 de janeiro, prova 3 de março. Aqui eu coloquei verticalizado, né, os temas. E se você for ver bem, a parte aqui dos conhecimentos específicos, os autores e legislações são os mesmos do concurso de Guarulhos. Portanto, a prova de Guarulhos de PEB 1 é o seu termômetro para o concurso de PEB 1 de Osasco, entenderam? Daí aqui, eu separei aqui os temas, por exemplo, a questão da concepção de educação, o livro lá do Yves Delataille, Thelma Reis. Quando eu falo da questão da gestão democrática, Vitor Parro, e uma Veiga na questão do projeto político-pedagógico. Quando eu falo na questão do currículo, Moreira, Silva. Quando eu falo na questão da avaliação, Jussara Hoffmann, alfabetização, Emília Ferreiro, Isabel Frade, Magda Soares. Então, eu liguei os temas aos autores, igual lá no PDI. Aqui a parte dos conhecimentos gerais também você vai ticar conforme você vai estudar. E aqui eu já expliquei as diferenças entre o PEB 1 e o PDI, mas 90% é igual para os dois. Por isso que eu aconselho prestar os dois concursos, mesmo que no final não dê a questão do acúmulo, mas vai que você não vai bem no PDI, mas vai bem no PEB 1, ou ao contrário. É importante você ter um plano B, né? E aqui a planilha, 1 hora de língua portuguesa, 1 hora de conhecimentos específicos, 1 hora de legislação. No caso, se você tem 3 horas, divide em 3 matérias. Se você só tem 2 horas, 2 matérias. Mas é importante você dividir o dia sempre em 2 matérias, fazer esse estudo em ciclos em relação às matérias, revisando conhecimentos específicos com os conhecimentos gerais. É importante também no dia seguinte você fazer uma breve revisão daquilo que você viu no dia anterior e sempre guardar o domingo para a revisão geral da semana e também ali para simulados e questões, fazer treinos. É importante treinar para chegar bem no dia da prova. E eu fiz aqui da primeira semana e depois aqui as outras linhas você pode preencher de acordo com as suas necessidades, pode incluir mais linhas e você assim vai fazendo o seu cronograma. Então, eu só dei um ponto de partida aqui e agora é com você. Você precisa criar essa autonomia de organizar aí os seus estudos para qualquer concurso que você for fazer. Bom, espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!